Green Champs era uma cidade pacata que acordava para mais uma manhã de trabalho. Slim Jones consultou o relógio enquanto caminhava apressado pela calçada de madeira. 8 horas. Apressou mais o passo em direção ao banco. Slim Jones era o gerente de banco local. 40 anos, estatura mediana, cabelos louros e olhar calmo. Em toda a sua vida, Slim nunca deparara com um real perigo. No entanto, naquele momento, caminhava sem saber para uma verdadeira catástrofe. Meu caro leitor, que clássico da literatura mundial começa com essas linhas? Se você viu os primeiros vídeos, talvez você se sinta tentado a chutar O Sonho e a Fúria, que é o livro mais citado até agora. Mas não foi Faulkner. Faulkner nunca começou nenhum dos seus livros com essas palavras. Vamos pensar, parece ser alguma coisa ligada ao Velho Oeste, talvez Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy? Não. Então, quem sabe, vamos tentar algo inusitado. Ulisses, de James Joyce? Também não. Por mais que você tenha lido, caro leitor, eu duvido, sinceramente, que você consiga adivinhar que grande livro, que livro tão precioso na história da literatura, começa desse jeito. Bom, vou acabar com o suspense e vou dizer logo. É esse livro. O Pistoleiro Mestiço, de Lee Sheridan. Conhece? Não? Talvez você conheça Morto Não Conta Dólares, do Alfonso Nieves. Também não? O Homem do Leste, de Stuart Wasson. Os Filhos de Satanás, de Silver Kane. Não? Esse é um clássico também, esse você deve conhecer. Giovanna Cruel, da série Mulher e Colt, de Anthony Hayes. Também não? Bom, última tentativa. É Isso Aí, Gringo, de Miguel Chucho Santillana. Não? Bom, se você não conhece, você não sabe o que você está perdendo. Esses são os famosos bolsilivros, os livrinhos de faroeste. Foram muito famosos na década de 60, 70, 80. Esses aqui, eu acredito que tenham sido impressos boa parte deles. Aqui está dizendo 1978, pela Cedibra Editora Brasileira Limitada. Alguns aqui 81, 82, mas esses que eu tenho são dessa época. Claro que eu não comprei em 78, meus pais começaram a namorar, então eu não era nascido ainda em 78. Mas esse vídeo é para falar desses livrinhos, os livrinhos de faroeste, os livrinhos de Bang Bang, livros que fizeram a alegria de uma geração inteira de leitores que iam na banca de revista, compravam, liam em questão de minutos e queriam mais. Esses livros foram muito vendidos. Eu estava pesquisando, fazendo algumas pesquisas na internet e vi que teve uma época em que um mesmo escritor publicava 10 livros por mês. Então ele não parava de escrever, os livros são curtos, são livros pequenos, 120, 110, 90 páginas. Eu li também que boa parte desses nomes, Lee Sheridan, eu não sei esses especificamente, mas boa parte desses autores aqui são brasileiros, atuando sob pseudônimo, porque ficava mais bonito, né? Dava a impressão de que realmente era um americano que estava escrevendo sobre o Velho Oeste americano. Então, são livros de histórias simples, de histórias muitas vezes parecidas. Então, esse aqui foi um que eu reli agora, depois de muitos anos. Um bando praticamente invencível rouba um carregamento de ouro numa pequena cidade, e para conseguir recuperar o ouro e acabar com esse bando, o xerife local, altamente preconceituoso, terá que contar com a ajuda de quem? Do pistoleiro mestiço. No final das contas, ele vai descobrir que o preconceito não levava a nada,
e que ele pode contar com o velho pistoleiro meio índio com suas armas. Então, as histórias sempre são bem parecidas, como esse Giovanna Cruel, uma mulher que herdou uma fazenda, a fazenda do pai, o pessoal lá acha que ela é muito fraca, muito frágil para tomar conta, e ela acaba mostrando que não só tem muita capacidade intelectual para gerir os negócios, como é melhor no colt, nas armas, do que qualquer homem daquela região. E assim sucessivamente. Então as histórias, os caminhos do roubo, um bando assassino transforma o Texas no inferno, os filhos de Satanás, sempre tem um pistoleiro no meio, querendo se redimir de um passado inglório. Esse outro, as pistoleiras, bem parecido, as meninas, as moças que herdam uma fazenda e são assediadas e tem que provar que mais do que a beleza, elas também são boas com a arma. O juiz merece morrer, uma história também parecida. O que importa nessas historinhas é que, se o objetivo é divertir, elas divertiam muito quem lia. As pessoas liam e se divertiam e gostavam do que liam e estavam sempre atrás do próximo livro, da próxima história. E para que serve a literatura se não para isso? Então foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo, porque esses livros de Bang Bang têm uma importância assim, fundamental na minha formação enquanto leitor. Quando eu era criança, 7, 8 anos, praticamente não havia livros em casa. Eu lembro que tinha Meu Pé de Laranja Lima, minha mãe tinha. Eu li muitas vezes. A primeira vez eu tinha, sei lá, 8 anos. Imagina uma criança de 8 anos lendo um livro triste como aquele. Tinha um livro de um paripiranguense, um livro da série Vagalume, A Serra dos Dois Meninos. Não era A Serra dos Dois Meninos, Os Pequenos Jangadeiros. Esses dois livros são do mesmo autor, Aristides Fraga Lima, um paripiranguense, um conterrâneo meu. Era um livro sobre uma aventura de uns meninos descendo, acredito que o Rio São Francisco. E fora isso, às vezes achava um livro na escola, um livro perdido. E não sei como, mas acho que um tio meu que tinha esses livros e deu pra gente. Quando a gente tinha, acredito que isso mesmo, 8, 9 anos, a gente começou a ler. Pra gente era uma novidade. Naquela época, ler um livro desse era um desafio, né, muitas páginas. E eu li muitas vezes todos esses livros. Éramos eu e meu irmão mais velho na época. E eu achava o máximo. Eu decidi, agora, para fazer esse vídeo, eu reli esse aqui, O Pistoleiro Mestiço. E claro, do ponto de vista da qualidade do livro, ele não sobreviveu ao tempo. A qualidade, em alguns momentos, é aquele nível riso involuntário. Mas eles cumpriram o seu objetivo. Eu lembro do vídeo, cujo link eu vou colocar aqui embaixo, de Neil Gaiman, uma palestra que ele dá sobre o prazer da leitura, a importância de ler e tal. E uma das coisas que ele chama a atenção em relação aos pais é que deixem seus filhos lerem à vontade, deixem eles lerem o que eles quiserem, não fiquem inventando, você tem que ler Oliver Twist, você tem que ler sei lá o que, você tem que ler isso, tem que ler aquilo. Não, deixe as crianças escolherem o que eles querem ler. Quer ler Diário do Banana? Deixe ler Diário do Banana. Quer ler Harry Potter? Deixe ler Harry Potter. Com o tempo, ele diz, o Neil diz, as crianças vão se tornando mais exigentes por elas mesmas, vão desenvolvendo seu senso estético e vão começando a buscar as grandes obras, porque se elas realmente são grandes, elas vão acabar agradando essas crianças. Eu não sigo 100% esse conselho, porque eu deixo meu filho comprar, ele sempre assim, ele escolher os livros, né, sempre escolhe os livros dele, mas eu digo que assim, a cada 5 livros mais ou menos, eu escolho um que para a formação literária. Então foi assim com Pinóquio, a versão da Kozak Naif, eu li para ele, lemos juntos na verdade, ele começou sem gostar, mas terminou apaixonado. Foi assim com os livros do Roald Dahl, o autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate, James e o Pêssego Gigante, Matilda,
Esses três, que ele gostou muito, muito mesmo. Foi assim com A Ilha do Tesouro, que a gente ainda está lendo, está se arrastando um pouco a leitura, mas a gente está perto de terminar. Então, eu acho que, assim, claro, eu hoje tenho preconceitos literários, eu não li Paulo Coelho ainda e não acho que eu vá ler. Ah, isso significa que seja ruim? Não. Simplesmente eu acho que eu não quero correr o risco de, digamos assim, perder meu tempo. Tem tanta coisa importante para ler. Significa que quem lê Paulo Coelho não sabe o que é bom? Não, ele tem o gosto, a pessoa, cada um lê o que lhe dá prazer. Então, esses livrinhos aqui, eles satisfizeram, fizeram a alegria de muita gente, e naquela época, para as minhas exigências, eles eram perfeitos, eles me atendiam plenamente, eu me empolgava, e eu chegava a achar assim, eu queria ver filmes depois, mais pra frente, eu queria ver filmes de faroeste por causa desses livrinhos. Então, eles foram muito importantes na minha formação literária. Eu acho que deve ser assim. Com o tempo, você vai desenvolvendo o seu gosto, você vai desenvolvendo, criando exigências, criando padrões mais elevados, digamos assim, e vai excluindo alguns tipos de livros da sua lista. Mas olhem só um dos momentos de ação. São muitos tiros, muito sangue, muita ação mesmo nesses livros. Então, deixa eu ver aqui um pedaço. No meio de um tiroteio lá, o pistoleiro mestiço estava sob a mira de um dos bandidos. Walter levantou a arma, fez mira. Joe tinha concentrado sua atenção nos bandidos que estavam à sua direita, e por isso não percebeu o gesto do outro. Quando Walter puxou o gatilho, Joe já não estava no local imaginado pelo bandido. Shadow replicou o ataque. Walter caiu sem um gemido. De sua testa corria um rio de sangue. Os olhos do bandido foram cobertos pelo líquido viscoso. Só quando bateu contra o solo é que Walter gemeu. Seu último e derradeiro gemido. Joe olhou a cena friamente. Apesar de não ser um homem sanguinário e matar apenas para se defender, não sentia a menor piedade daquele bando de assassinos. Um pouco mais para frente, ainda em meio a esse tiroteio, outro bandido dispara, todo mundo quer matar Joe Shadow. Craig disparou, mas o alvo que sua bala pretendia atingir já não se encontrava no mesmo lugar de antes. Com determinação e friamente, Joe levantou o cano da sua arma. O revólver cuspiu fogo e o projétil alcançou Craig no coração com precisão matemática. Craig urrou enquanto levava a mão ao peito e largava a arma. Uma rosa de sangue surgiu na camisa do bandido e foi se ampliando pelo tecido. Craig deu alguns passos, depois seus joelhos dobraram e, finalmente, caiu. Joe ouviu murmurar algumas palavras. O ouro, saiu num sussurro a última palavra. O homem cuspiu sangue, tossiu, seus olhos se esbugalharam e ficou imóvel. Estava morto. Maldito ouro! Exclamou Shadow enquanto voltava sua atenção para Dollar. Só que o bandido não estava mais ali. Então são cenas vivas, você lê, você tem vontade de rir, mas você consegue imaginar todos aqueles filmes ruins de faroeste, aquelas cenas, aquele excesso de câmera lenta, aquela mão que leva ao peito, aquela mancha de sangue se espalhando, você que solta o revólver fica pendurado pelo dedo para depois cair no chão, aquela última frase. Então isso tem toda uma tradição desse velho faroeste, seja nos filmes, seja nos livros, e nos livrinhos de Bang Bang tem certamente o seu valor e para mim eles têm lugar cativo na minha estante. Então é isso, eu não sei como é que foi sua formação literária, que livros você considera os pilares na edificação dessa sua casa de leitor. Não sei se os livrinhos de faroeste fizeram parte, mas se quiser deixar seu comentário, comente aí, conte para nós quais são os livros preciosos que fazem parte da sua história. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.